E aí, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para as turmas de primeiro ano, tá? Primeira administração, primeiro edificações, primeiro informática, primeiro redes, com o intuito de explicar um pouco da proposta do conteúdo que eu quero que vocês façam agora nessa semana próxima, né? Que o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, prorrogou mais uma semana de isolamento social, ou seja, de quarentena, ou seja, todo mundo em casa ainda, né, sem poder vir para a escola, sem poder ter as aulas presenciais, que eu sei que vocês estão sentindo muita falta. E não se engane, a gente também está sofrendo muito, porque meio que a gente está se adaptando à força, né, no modo de falar, sobre essa questão da educação à distância. Não é fácil, é cansativo e é problemático, né? Tem muito mais problemas do que soluções, na verdade. Mas enfim, continuemos nessa luta, nessa quarentena, porque é importante demais que vocês fiquem em casa, os familiares de vocês, né? A nossa luta contra o coronavírus não é contra o vírus em si, mas sim contra o contágio, né? Contra a contaminação em massa. Quantos menos casos, né? Quanto mais isolamento social, melhor pra gente. Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Gente, seguinte. Eu vou passar um conteúdo para vocês, tá? Na plataforma IAD, que tem a ver com os sotaques da língua inglesa, tá? In English é accent, tá? So, a aula que eu vou falar para vocês é sobre English accents. E aí, o que diabos é isso, né? Sotaques. Muito simples. O exemplo mais básico de todos é o exemplo da diferença do inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra, tá? E aí saber que a Inglaterra, né, é o país que coloniza os Estados Unidos, certo? Século lá 16, por ali, Revolução Puritana, enfim. E aí depois os Estados Unidos, né, consegue desenvolver de certa forma ao longo do tempo essas mudanças linguísticas, né? Então, tipo assim, hoje é muito diferente, né, essa questão do norte-americano falando inglês do britânico falando inglês, certo? O conteúdo em si vai abordar essa história, de certa forma, né, desses sotaques. Aí vai abordar também alguns exemplos, certo? Eu vou colocar exemplos do que é o inglês falado nos Estados Unidos. Exemplo, uma palavra nos Estados Unidos não necessariamente tem o mesmo termo na Inglaterra, né? Então, tipo assim, imagina só que você é norte-americano, tá indo pra Inglaterra, você vai falar sobre uma coisa, só que lá na Inglaterra não se fala assim. Falam inglês, a mesma língua, obviamente, mas de formas diferentes. E o sotaque, de certa forma, na Inglaterra é mais aquela coisa carregada, né? Digamos assim, exemplos clássicos que eu adoro dar, né? Por exemplo, quando você fala água em inglês nos Estados Unidos, você fala water, né? Water. Então a língua, né, essa parte do palato, ela dobra mais, né? Water. E o britânico fala water, né? I want water. Então o britânico ele não mexe muito o palato, né? É muito mais fechado nesse sentido, né? Então, tipo assim, é importante que a gente tenha noção dessas diferenças. E aí, pô, gente, o mundo todo, tá, fala inglês de uma forma diferente. Quer um exemplo? E aí vai caber a você, né, fazer essa pesquisa de certa forma, que é uma pesquisa de curiosidade, né? O indiano fala inglês de uma forma, né, um sotaque carregadíssimo, que é um sotaque diferente do britânico, né? E foi a Inglaterra que colonizou a Índia. Então tem toda uma história colonial por trás dessas questões de sotaques. O russo falando inglês é uma coisa absurda. O alemão falando inglês é uma coisa absurda. E, enfim, o francês, né, que tem aquela coisa do je parle français, né, je parle, então, tipo, o francês também tem esse palato um pouco mais fechado, logo tem um sotaque mais carregado. Gente, é infinito. O brasileiro, né, de certa forma, ele é um sujeito que quando está aprendendo inglês, ele meio que fala inglês um pouco parecido com o norte-americano. Dependendo da experiência que ele tiver, de preferência se ele for morar lá, principalmente. Né? Muita gente fala inglês muito bem, de certa forma. Mas os sotaques é isso, gente. E aí vai ter uma... O conteúdo vai abordar, como eu já falei anteriormente, essa parte da história, das curiosidades, de exemplos. Tá? E agora... Vamos lá, né? O que é que vocês têm que fazer? O que é que vocês têm que fazer? Ah, outra coisa, ia me esquecendo, tá? Porque esse conteúdo é muito importante. Vocês precisam entender uma coisa, gente, chamada sociolinguística, tá? Socio de sociedade, linguística, né? Essa parte da fala. Sociolinguística tem a ver com o seguinte bordão. A comunicação,
é mais importante do que a linguagem. Ou seja, você não sabe falar inglês, tá? Viajou para Nova York, chegou lá, mesmo não sabendo falar inglês, começou a fazer um monte de mímica, e a outra pessoa, mesmo assim, te entendeu. Ou seja, não houve uma linguagem falada. Você não sabe falar inglês, mas houve uma comunicação. A sociolinguística diz o seguinte: não existe uma forma correta de se falar. Existe o comunicar. Então, gravem esse conteúdo, gravem esse conceito para vocês, porque vai ser muito importante para vocês lá na frente, ok? E, de certa forma, a gente vai trabalhar isso, né, quando as aulas voltarem ao normal, ok? E a atividade para vocês nesse sentido é justamente o seguinte: vocês vão pesquisar, tá? Eu vou colocar isso também no PDF. Vocês vão pesquisar para mim e escrever e me mandar lá no Aluno Online ou em outra plataforma que porventura for desenvolvida aí pela Seduc ou pelo WhatsApp, se nada der certo, tá? Vocês vão me mandar 10 exemplos, 10 exemplos, tá? De palavras que é escritas nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Essas diferenças regionais, né? Mas se você colocar lá no Google, rapidão, dá uma googada lá, aparece um monte de exemplos, bom? Então, nesse sentido, eu quero que você faça essa atividade, para explicar bem direito, né? Você coloca lá 10 exemplos, né? Como é que se fala, sei lá, um exemplo bem tosco aqui, como é que se fala ônibus nos Estados Unidos, ônibus na Inglaterra. Cadeira dos Estados Unidos, cadeira na Inglaterra. Gente, existem milhares de diferenças. Se você dar uma pesquisada aí, você vai ver de cara. O primeiro link que você acessar, você vai ver um monte de exemplos lá, de coisas que é falado nos Estados Unidos e de coisas que é falados na Inglaterra. Tá? Isso é a diferença de sotaque. Bom? Então, é basicamente isso a atividade. Escreve, né, 10 exemplos Estados Unidos, 10 exemplos, tá, Inglaterra. Nesse sentido, apontando as diferenças entre os dois países. Bom? Minha barba aqui, né, quase Moisés, né? Mas é isso mesmo, quarentena é isso, a gente não sai de casa. Depois é que a gente se cuida esteticamente falando, tá? Abraço. Fiquem com Deus. Vocês são top demais. Então, um beijo no coração. Todo mundo, primeira ADM, primeira edificações, primeiro redes, primeira informática, tamo junto, tá? E aí a gente tá fazendo esse vídeo aqui, eu tô fazendo esse vídeo com muito carinho, nesse sentido de explicar a atividade, né, e enfim, basicamente isso. Bom, valeu, abraço.